galerinha! Hoje eu quero conversar um pouquinho para vocês sobre um tema que gera bastante dúvida. Ser vegetariano, vegano é sinônimo de ser saudável? Mas antes de falar isso, eu quero contar uma historinha para vocês. É uma história minha, algo que aconteceu comigo no período em que eu decidi me tornar vegetariana. Eu já contei, tem vídeo aqui no Instagram e no YouTube, no meu canal no YouTube. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco os meus vídeos, né? E contando sobre como foi minha transição, né? Como tudo aconteceu. Mas hoje eu quero falar em relação à saúde. Bom, quando eu era adolescente, mais nova, minha alimentação nunca foi uma alimentação muito saudável. Então, antes de me tornar nutricionista, antes de fazer faculdade de nutrição, sempre tive uma alimentação bem desregrada, bagunçada, sem nada de nutriente, sem escolhas erradas. Então, minha alimentação sempre foi uma alimentação, não tinha rotina alimentar, e aos meus 16 anos eu desenvolvi uma gastrite muito forte, né? Então desenvolvi também um refluxo gastroesofágico. Eu descobri isso muito nova, antes mesmo de entrar para a faculdade de nutrição. Então desde nova eu sofri muito com problemas que a má alimentação ocasiona aí no nosso dia a dia, né? Quando eu comecei a fazer faculdade de nutrição, mesmo cursando nutrição, ainda assim não tinha uma alimentação muito adequada, muito saudável. Então sofri também tive que fazer reeducação alimentar por não me alimentar corretamente. Passei pelo processo aí de mudança corporal, né? Tava com o percentual de gordura bem alto, não me sentia bem comigo mesma, estava com problema de autoestima. E a alimentação saudável, ela mudou a minha vida, ela mudou a minha forma de enxergar os alimentos. E isso aconteceu muito mais quando eu me tornei vegetariana. Então, quando eu decidi excluir aqueles alimentos de origem animal do meu prato. De início, como eu já falei no outro vídeo, né, eu não era vegetariana estrita, então eu ainda consumia, né, eu era ovo-lacto-vegetariana. Consumia queijos, leites e ovos, né? Então, quando eu decidi virar vegetariana, eu fui vegetariana por mais ou menos uns 3, 4 meses e eu tive alguns problemas de saúde nesse período. Problemas de saúde que eu achava, por não ter experiência e por ter na faculdade aprendido que carne era essencial, que ovo era preciso, que leite é necessário, né? Porque hoje em dia a gente tem inúmeros estudos que dizem, que provam e comprovam o quanto a alimentação vegana, vegetariana traz benefícios para a nossa saúde, né? Diminui o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. A gente tem um consumo menor de alimentos com gordura saturada. Então a gente tem uma alimentação extremamente rica em nutrientes, mas vou abrir um aspas aí mais pra frente, né? Não são todas as pessoas vegetarianas, veganas que são saudáveis, ok? Então vamos continuar a história. E aí quando eu me dei conta de que a minha alimentação vegetariana era a base de macarrão, batata, pão, queijo, pão com queijo, né? Eu percebi que não era só eu me tornar vegetariana e que a minha saúde ia sim ficar comprometida se eu não fizesse as escolhas certas naquele momento. Mesmo sendo nutricionista. Naquela época eu não atendia em clínica, eu trabalhava em UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, dentro de uma universidade federal. Eu era nutricionista do restaurante onde lá eu tinha muitas opções de bobeiras para comer, alimentos fritos, assados, coisas prontas. Então, por morar sozinha, né, eu sempre optava por, vou comprar isso aqui que já tá pronto, já tá mais rapidinho, né, e tal. Chegava em casa cansada e acabava não cuidando da minha alimentação. Foi aí que eu tive alguns problemas de saúde, nada muito grave, mas assim, fiz exames e comecei a perceber que os meus exames não estavam legais, os meus níveis, né, de vitamina B12 já não eram níveis bons, né, ferro, onde o meu colesterol não estava legal, e eu resolvi então começar a entender melhor o por que eu fiz essa escolha, né, da nutrição vegetariana e por que a nutrição vegetariana ela vem para trazer muitos benefícios para nossa saúde. Foi aí que eu comecei a incluir alimentos, em vez de simplesmente excluir. Então, lembrando, pessoal, eu já tinha uma alimentação errada, eu já vinha de uma alimentação que eu não era saudável
E quando eu excluí a carne do meu prato, eu simplesmente excluí a carne do meu prato. Eu não fiz nenhuma escolha diferente, eu não acrescentei nada demais na minha alimentação. E quando eu comecei a incluir muito mais fruta, muito mais legumes, né, muito mais alimentos que eu nem lembrava como era o sabor, né, principalmente nessa parte dos legumes, porque a minha mãe que vai assistir esse vídeo pode provar isso, eu não era uma pessoa que gostava de comer legumes, ela até fala hoje em dia, nossa, você me impressiona, porque quando eu era mais nova eu não gostava. E foi aí que eu entendi que para você ser um vegetariano, um vegano saudável, é muito mais você incluir alimentos do que você excluir. Porque a gente basicamente exclui, né, tira do nosso prato alimentos de origem animal, mas o resto está totalmente disponível pra gente, né? E os alimentos, cada alimento ele tem o seu benefício, a sua propriedade nutricional, então é importante essa variedade. E isso era uma coisa que eu não tinha naquela época. E quando eu comecei a me alimentar melhor e ser uma vegetariana muito mais saudável, eu percebi que a minha saúde, ela redobrou. Eu sou uma pessoa muito saudável, é muito difícil eu ficar uma gripe, algum vírus, alguma coisa me pegar aí, né, uma gripezinha, o que for. Eu sempre tenho uma imunidade muito boa, tá? E isso é graças sim à minha alimentação vegetariana. E quanto ao meu refluxo, né, problemas gastroesofágicos, eu nunca mais tive sintomas, não sinto dores. Quem tem refluxo sabe o que a gente sente, né? Eu já senti isso, aquela sensação ruim, então isso tudo passou. Até porque a minha alimentação é uma alimentação leve, tranquila, eu não tenho mais problema com comida, com alimentos, eu como de tudo, não tenho essas questões de se é carboidrato, se é muito carboidrato, porque muitas pessoas falam, né? Mas uma alimentação vegetariana se come muito carboidrato, mas o carboidrato que a gente come é um carboidrato bom, um carboidrato que dá energia, que traz nutrientes pra gente. Então, fazer escolhas na alimentação vegana e vegetariana é uma forma de você escolher se você quer ser um vegetariano saudável ou não, né? Eu conheço muitos vegetarianos que não são saudáveis. Então, respondendo a pergunta que eu fiz no começo, né, falando um pouco sobre isso, não é sinônimo. Você ser um vegano não significa que você é saudável, significa que você fez escolhas. A gente tem, né, cada um tem o seu motivo pessoal por ter excluído esse tipo de alimento, né, os alimentos de origem animal da refeição, mas a gente tem que entender que não significa que você é saudável. Por isso que é importante você ter um acompanhamento com o seu nutricionista, seu médico, saber como estão os seus níveis, né, de exames laboratoriais, como é que estão os seus exames, como é que você se sente cansado, fadigado, tem energia, não tem, tá sempre cansado, sonolento. Então às vezes você acha que aquele sintoma não tem nada a ver com a sua alimentação, quando na verdade tem tudo a ver. Unhas fracas, quebradiças, né, então tudo tem relação. Por isso que eu resolvi falar um pouquinho disso pra vocês, porque pode ser que tenha um vegetariano que tá me assistindo agora e ele fala, poxa, eu sou vegetariano, mas eu não sou saudável. Então começa a avaliar o seu prato, o que você come ao longo do dia, né? Eu sempre falo isso em consulta que vocês precisam prestar atenção no que vocês estão comendo, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas precisa comer essa semente, essas coisinhas. Eu falo, você está agregando nutriente. Tudo que a gente puder fazer para agregar nutriente na nossa alimentação é válido, né? Então, quando você é um vegetariano ou um não vegetariano, né, um onívoro, você pode ser saudável como pode não ser saudável. E isso é válido para quem come carne e quem não come. Hoje não é um vídeo para falar dos benefícios da dieta vegana e vegetariana. Isso é um tema para um próximo vídeo, que eu quero falar um pouco para vocês sobre isso, porque há inúmeros benefícios, então quero um vídeo só pra isso. Mas hoje é pra gente falar que não é sinônimo, não significa que você excluir a carne do seu prato, você vai ser 100% saudável. Por isso que vocês precisam ficar atentos. Uma vez eu recebi uma paciente que falou, eu quero me tornar vegetariana e tal. Eu sempre pergunto, qual é o motivo? O que fez você tomar essa decisão, né, de fazer a transição? Ela falou, porque eu quero ser mais saudável. Falei, mas eu gosto muito de carne, ela falou, eu gosto muito de comer carne, eu adoro carne, eu adoro frango, peixe e
eu não sei como fazer e tal. Eu falei, ó, a gente vai ter que ir por partes. Primeiro vamos fazer você se tornar uma pessoa saudável. Vamos ser saudável independente se você come ou não carne. Depois a gente pensa em fazer essa transição e, claro, vamos fazer no teu tempo, da maneira que você preferir. Então é importante que vocês entendam. Hoje em dia a gente encontra no mercado inúmeros produtos industrializados veganos, que não contém leite, que não contém ovos, biscoito, cookies, chocolate, sorvete, tem de tudo. A indústria ela dá um jeito de trazer esses alimentos porque tá tendo procura, né? Tá tendo muitas pessoas que estão fazendo esse tipo de escolha alimentar. Então por isso que é importante você saber a escolher o que você vai colocar no seu prato, o que você vai consumir. Não estou dizendo que a gente precisa nunca mais comer esse tipo de alimento industrializado, mas que a gente precisa ter consciência que na maioria das vezes a alimentação tem que ser colorida, variada, rica em nutrientes, rica em vitaminas, né? Alimentos que traz benefícios, não pensar em alimentos como uma caloria vazia, né? Eu vou comer simplesmente, eu me tornei vegetariano, meu café da manhã é pão com queijo, no almoço eu como um macarrão com molho branco. À tarde o meu lanche é um potinho de iogurte, ou eu como uma fruta, ou às vezes nem come fruta, repete o pão com queijo, né? Então à noite eu como pizza de 4 queijos. Então não é interessante, né? A gente precisa pensar que você precisa, sendo vegano ou vegetariano ou não, incluir alimentos saudáveis na sua refeição, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria contar um pouquinho dessa minha história pra vocês e principalmente esclarecer que ser vegano, vegetariano não é sinônimo de ser saudável. Ser saudável é sinônimo de escolhas bem feitas, né? De você escolher o alimento certo, de você ter consciência que com o que você nutre o seu corpo. Sabe aquela frase bem clichê? Você é o que você come? Fato. Nós somos o que nós comemos. Eu sei porque eu já fui uma pessoa que não cuidei da minha alimentação, né? Já tive que passar por processo de reeducação alimentar e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era há 10 anos atrás, com 18 anos. Então hoje, com 28 anos, eu tenho uma saúde de ferro muito melhor de quando eu tinha 18 anos. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo. E se você tem algum amigo vegetariano, vegano, que está enfrentando algum problema de saúde, marca ele aqui. Esse vídeo pode ser muito útil para ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Contando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho sobre esse tema. E aguardem os próximos vídeos.